Olha, uma das ferramentas mais importantes para quem escreve para tela, seja para o cinema, seja para a TV, é saber direitinho para quem aquela história se destina. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como definir o público-alvo e usar isso como uma verdadeira bússola, tanto criativa quanto comercial. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É quase instintivo para quem cria e é apaixonado por uma história dizer, é para todo mundo. A gente acredita nesse potencial universal da arte. Mas será que no mercado essa é a melhor resposta? E aqui a gente chega num ponto crucial. No mercado audiovisual, essa resposta é para todo mundo é vista quase como um erro de iniciante. Quando um produtor ouve isso, o que ele entende não é que o projeto é versátil, o que ele entende é falta foco. E esse slide aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, quem escreve enxerga a alma universal da sua história, o apelo humano dela. Do outro, quem produz ouve um alarme soando, um alerta que diz: esse projeto não tem um alvo definido. E essa desconexão, sabe, pode ser fatal para o projeto sair do papel. Mas então, qual é a saída? Não é limitar a criatividade, muito pelo contrário. Definir um público-alvo é dar uma bússola para a história. É um guia para entender quem vai se conectar de verdade com aquela trama, quem vai se emocionar, quem vai pagar para assistir e, o mais importante, quem vai sentir a mensagem que está sendo passada. Beleza, vamos botar a mão na massa então. Como é que se define esse público? A gente pode basear essa análise em 3 pilares fundamentais: o quem, o porquê e o como. Vamos ver como isso funciona na prática. Funciona assim, ó. Primeiro, a gente identifica os dados demográficos, o básico do básico. Depois, a gente mergulha no que é mais importante, os dados psicográficos, que é onde mora a conexão emocional. E por fim, a gente precisa entender os hábitos, o comportamento de consumo que diz onde e como encontrar essa galera. O primeiro pilar, o quem, é tipo o RG do público. É a fundação. A gente está falando de que faixa etária, crianças, jovens, adultos, idosos. A história tem um apelo mais direto para um gênero específico ou é mais universal? E o alcance? É uma trama local, superregional ou tem potencial para viajar o mundo? Agora, o segundo pilar, o porquê. Aqui é onde a mágica acontece. A gente vai além do superficial para entender o que move essas pessoas. Quais são os interesses delas, os valores em que acreditam e, o mais fundamental de tudo, quais são as suas dores, seus medos, seus anseios, aquilo que as tira do sério, que as faz chorar. É nesse ponto que a história realmente pega na veia de quem assiste. E para fechar, o terceiro pilar joga a gente na real do mundo de hoje. Como essa galera consome conteúdo? Eles preferem a experiência da sala escura do cinema, ou são de maratonar séries no streaming, ou quem sabe consomem tudo em clipes rápidos no celular? E quem influencia o que eles decidem assistir? A crítica de um jornal ou um vídeo que viralizou no TikTok? Isso muda tudo. Ok, agora a gente vai subir de nível. Vamos falar de um conceito que é tipo o santo graal de Hollywood, o tal do filme de 4 quadrantes. Tá, mas o que é isso? Falando de um jeito bem simples, é um projeto que tem um apelo tão, mas tão amplo que consegue atrair os 4 maiores segmentos de público que a indústria define. É o sonho de consumo de qualquer estúdio. Isso, o número mágico aqui é 4. A indústria basicamente divide todo o mercado consumidor em 4 grandes grupos. E quando um filme consegue atingir todos eles de uma vez, bom, aí a gente está falando de um sucesso de bilheteria absurdo. E aqui estão eles: homens com menos e mais de 25 anos e mulheres com menos e mais de 25. Pense nas grandes franquias, tipo Star Wars, Toy Story, os filmes da Marvel. Eles são mestres em fazer isso. Mas ó, aqui tá o pulo do gato. Nem mesmo esses gigantes começam tentando agradar todo mundo. Eles sempre partem de um público-alvo central muito forte e, a partir daí, vão expandindo o apelo. Beleza, muito dado, muita informação. Mas como é que a gente transforma isso em algo real, palpável? Uma técnica excelente é criar uma persona. É basicamente inventar um personagem fictício que representa o espectador ideal. Dá uma olhada nisso. Esse é o Lucas. Ele não é só um número numa estatística. Ele tem 22 anos, estuda cinema, tem gostos específicos como os filmes da A24, ele tem hábitos como ouvir podcast de crime. Imagina escrever um filme de terror pensando exatamente no que assustaria e fascinaria o Lucas. O processo criativo fica muito mais focado, muito mais certeiro. Show! Pesquisa feita, persona criada. Como é que a gente apresenta isso de um jeito profissional? Por exemplo, num pitch deck?
aquela apresentação rápida para vender o projeto. Vamos ver alguns exemplos práticos. Bora pro primeiro exemplo. Um drama histórico, um épico. É um gênero mais denso, né, mais sofisticado, então a descrição do público precisa ser bem específica. E olha só como fica. A gente define a faixa etária, o interesse principal, e aí vem a cereja do bolo. Citar séries como The Crown e Succession. Isso não só mostra o nicho, mas também comunica o nível de complexidade e qualidade que esse público espera. É uma forma de dizer, a gente sabe com quem tá falando. Agora, vamos virar a chave completamente. Uma comédia romântica para a galera mais jovem, o famoso Young Adult. Aqui também, a gente precisa ir muito além do óbvio. E olha esse perfil que legal. A demografia é clara, mas o ouro tá aqui, ó, no comportamento. É uma galera ativa no TikTok, no Instagram. E a referência a um sucesso como Para Todos os Garotos que Já Amei serve como uma âncora. O produtor imediatamente entende o universo e o potencial de engajamento desse projeto. E para fechar os exemplos, um gênero que virou uma febre, documentário de crime real. O público de True Crime é super engajado e a apresentação precisa mostrar que a gente entende essa dinâmica. O que esse perfil faz muito bem. O dado psicográfico é a chave. Curiosos por psicologia criminal. E o comportamento de consumo é fundamental. Eles não são espectadores passivos. Eles ouvem podcasts, investigam, criam teorias em fóruns. Entender isso muda completamente o jeito de construir a narrativa do documentário. Bom, e pra gente amarrar tudo isso, vamos pensar um pouco na filosofia por trás dessa história toda. Porque não é só sobre marketing. E aqui está o ponto central, uma ideia inspirada na grande Linda Seeger. Porque, no final do dia, definir um público é um exercício de empatia. A pergunta de verdade é: quem, nesse mundão, já está mais preparado para se colocar no lugar do protagonista e torcer por ele? Então, a ideia é parar de ver isso como uma tarefa chata de marketing e passar a enxergar como um ato de generosidade. É quem escreve olhando para um grupo específico de pessoas e dizendo: ei, eu vi vocês. Eu entendi o que vocês sentem e eu escrevi essa história especialmente para vocês. É um convite. Isso nos deixa com a reflexão final. Ao olhar para qualquer projeto, para qualquer história sendo criada, a pergunta que realmente importa é essa: para quem, de verdade, essa história está sendo escrita?